Olá, amada igreja, graça e paz, queridos. Olha, no dia 26 e 27 de agosto, aconteceu aqui na nossa comunidade o nosso aniversário de 10 anos. Como Deus falou no meu coração, algo muito forte, muito marcante, foi o que está ali em 2 Pedro 3,18, que fala crescer na graça e no conhecimento. Essa palavra ficou muito forte no meu coração quando Deus ministrou nas 3 ministrações, sábado à noite, domingo de manhã e domingo de noite. 3 ministrações, o que deu a entender ali foi justamente a graça do Senhor em trazer todo o conhecimento. No sábado à noite, o pastor Rogério ministrou para nós. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno resumo de tudo que aconteceu, para que nós possamos entender o que é o avançar, o que Deus falou conosco nesse final de semana aqui, que aconteceu no nosso aniversário de 10 anos de Comunidade Batista Floramar. Algo muito forte, muito profundo, dentro do que tudo que foi falado. No sábado à noite, nosso pastor Rogério, ele falou sobre Filipenses 3,12, ele falou sobre o avançar. O avançar, a igreja avança em 3 estágios. O primeiro estágio do avançar é a humildade. Ele diz que o vencedor é aquele que mostra suas fragilidades e seus limites. Quanto mais frágeis, mais fraco, mais dependentes de Deus. O segundo estágio, no avançar, é esquecer o passado, esquecer as vitórias, esquecer o diploma, esquecer as derrotas, esquecer tudo aquilo que nos exalta. Quem olha para trás não avança. Ainda diz, não lembrar das derrotas, das dores, das frustrações. Isso nos paralisa. Quem olha para trás cria sim um sentimento de culpa. O terceiro estágio de avançar é avançando, um gerúndio, é avançando. Quem para, perece. Quem sempre olha para as coisas boas sempre vão avançar. Então, o avançar tem a ver com não parar. Isso é, porque senão nós vamos morrer. E o quarto é o alvo. Então, o alvo não são alvos no plural, mas alvo no singular, porque alvo é Jesus. Ele é o nosso alvo. Alvo para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Isso que o nosso pastor Rogério ministrou. E no domingo de manhã, pregou o pastor Aender. O Aender falou, o que faz a igreja avançar é o entender o que é o evangelho. O que é o evangelho? Ele perguntou isso. O evangelho nos dá 3 experiências. E ele diz que o evangelho é uma promessa, é uma promessa. Então, o evangelho nos dá 3 experiências. A primeira experiência, o que Deus requer de você, ele mesmo já proveu. Não há sofrimento nessa vida que ele mesmo não tenha sofrido. Ele continua, quem não consegue entender a Deus, não consegue entender a si mesmo. O autoconhecimento está em conhecer a Deus. Esse é a primeira experiência que o Evangelho nos dá. A segunda experiência é o que Deus te deu, ele aperfeiçoa. E para que isso aconteça é a nossa maturidade, a maturidade cristã. Ele fala que a maturidade é justamente aquele entendimento de que nós somos uma criança, nós nascemos de novo. E esse nascer de novo com o tempo nós vamos amadurecendo. Esse amadurecer é crescendo, é na graça, é no conhecimento, é justamente isso. E a terceira experiência que o Evangelho nos dá é que a quem Deus dá, ele usa. Ele usa. A igreja vai avançar se a gente amadurecer no Evangelho. O princípio da maturidade é confessar os nossos pecados e avançar. Então, a maturidade está em confessar o pecado, e conforme nós vamos confessando nossos pecados, nós vamos avançando, e conforme vamos avançando, nós vamos amadurecendo, e amadurecer tem a ver com avançar. Foi isso que ele ministrou no domingo, pastor ainda em domingo de manhã. No domingo à noite, o pastor Davidson, ele pregou ali em Gênesis e foi decorrendo em toda ali a palavra. Ele fala que não devemos ser negligentes com aquilo que Deus nos deu. Olha que forte. Ele vem meio que fechando tudo que o pastor Rogério Aender disse. As dificuldades não podem nos impedir, ou melhor, as dificuldades não podem impedir o avanço da igreja. Se ser igreja, olha só o que ele diz, se ser igreja
é somente assistir cultos pelo YouTube, então você com fome assiste MasterChef. Somos igreja quando estamos juntos. Iremos avançar quando estivermos juntos, em unidade, como igreja. Devemos parar de lamentar nossas dificuldades sobre aquilo na qual Deus nos chamou. E ele encerrou dizendo que o maior crescimento é a permanência, permanecer ser igreja. Então, o nosso crescimento é permanecer, porque se nós permanecermos, nós vamos amadurecer e nós vamos passar por avançar. Então, igreja, isso que o Senhor ministrou em nossos corações ali, nesses 3 dias de ministrações, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de noite, aqui no nosso aniversário de 10 anos. Eu quero orar pela sua vida, ministrar sobre a sua vida, dentro daquilo que Deus tem para nós. É momento da gente avançar. Tudo aquilo que Deus ministrou para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada membro, Pai, da comunidade Batista Floramar, para que cresçam, para que avancem, para que amadureçam, para que possamos desfrutar, Pai, de toda a sua vontade e verdade. Nós amamos o Senhor, Pai, amamos tudo que leva o seu nome. Em nome de Jesus, eu abençoo cada membro, abençoo cada um, Pai, cada visitante, cada um ali da comunidade Batista Floramar, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e vamos avançar, igreja.